Eu sou Rafael Godoy, aluno de mestrado do Programa de Pesquisa Operacional, e para a disciplina PO 301 Seminários 1, eu vou apresentar um trabalho que eu fiz em uma matéria de visão computacional, ministrada pelo professor Eduardo Cabral, que foi a de reconstrução de nariz usando convoluções parciais. Nesse seminário, eu vou passar pelos tópicos de introdução, motivação, tratamento dos dados, arquitetura da rede, resultados, conclusões e referências. Bom, e como introdução ao tema, primeiro eu gostaria de falar sobre próteses de nariz, que essas próteses são construídas pelo profissional da odontologia, que além de estudar a boca, eles também estudam os ossos da face. E no caso, uma prótese é o dispositivo que vai ser implantado no corpo de uma pessoa para substituir a ausência de alguma parte, que nesse caso em específico é o próprio nariz que a gente está tratando. Então aqui a gente tem uma prótese de um nariz, e aqui é aplicado em caso real. E por que elas são necessárias, né? Porque uma pessoa pode simplesmente nascer sem um nariz, né, com algum tipo de deformidade, ou pode ter sofrido algum acidente, ou alguma doença que acabou perdendo o nariz. Mas o processo de criação de prótese é um pouco complexo e tem muitas dificuldades. Entre elas, a dificuldade de criar uma prótese harmônica que combine com o rosto do paciente, que tenha a mesma cor, tamanho, dimensões de um nariz esperado para aquela pessoa. Requer encontros presenciais entre o paciente e o odontologista para fazer os ajustes da modelagem da prótese, e também é um procedimento caro. Então, levantando todas essas dores, o pessoal de odonto da USP entrou com um pedido aí de ajuda para que a gente pudesse deixar mais eficiente esse processo, né? Então, esse trabalho surgiu a partir dessa demanda, que tem o objetivo de quê? Desenvolver um sistema capaz de criar uma imagem de um nariz para ser usado como base para modelagem de próteses. Essa imagem criada vai proporcionar maior acessibilidade às pessoas que vivem em regiões distantes, né, para poder enviar fotos e os profissionais conseguiram, através dessa foto, criarem a prótese sem necessidade de encontro presencial, que também vai baratear um pouco os custos desse processo. E também ele vai facilitar a harmonização pela ferramenta já fornecer uma imagem base para ele se inspirar. Então, antes de mostrar o processo em si, eu preciso explicar brevemente aqui como é que a gente interpreta uma imagem pelo computador para conseguir a sequência com as explicações, né? Então, um dos exemplos de interpretação é discreto da própria imagem, que aqui no caso da preto e branco, né? A gente vai ter uma imagem que a gente vai dividir ela em uma matriz, de forma matricial, né? Onde cada elemento da matriz vai ser um pixel. E o número que tiver nele vai ser a intensidade desse pixel. No caso de uma imagem preto e branco, quanto maior essa intensidade, mais branco fica, e quanto menor, mais negro fica. Geralmente, a gente também normaliza esses valores para ficar numa faixa entre 0 e 1, onde, no caso, né, o 1 vai ser a maior cor, que é o branco, e o 0 o preto. Aqui a gente pode ver o exemplo que a imagem foi dividida em 64 pixels por 64 pixels, e a gente até vê aqui que ela perde um pouco de definição, justamente pelos pixels serem muito grandes, mas a gente poderia quebrar nas dimensões que nós quiséssemos, e quanto mais detalhada ela ficaria. Mas também culminaria em um maior tempo de processamento depois. Já no caso das imagens coloridas, é o mesmo conceito que se aplica, porém agora a gente interpreta como se fosse uma matriz de 3 dimensões, onde a profundidade serão os canais de cores. Normalmente, a gente trata as imagens como sendo RGB, né, que é onde a gente tem uma camada de red, de vermelho, né, uma de green e uma de blue, onde através da combinação dessas 3 cores a gente consegue criar as outras cores do nosso espectro visível, né, então a gente consegue criar o amarelo, o roxo. Bom,
Bom, e agora entrando no tema de reconstrução de imagem, esse trabalho foi baseado principalmente na arquitetura proposta pelo Gil Liu, onde ele utiliza camadas convolucionais para recuperar imagens corrompidas. Então, nesse artigo, eles põem diferentes casos de uso, né? Onde ele pega uma imagem e adiciona buracos de diferentes tamanhos e formas, e depois ele usa essa arquitetura que ele propõe para, através das imagens corrompidas, chegar nas originais de volta. Bom, e com esse conceito de reconstruir as imagens, eu apliquei ela para nariz. Então, eu peguei imagens de pessoas, olhando para frente, né, rosto de pessoas. Eu combinei essas imagens com uma imagem de uma máscara, de um triângulo, onde o resultado final foi o rosto dessas pessoas, com o seu nariz tampado com essa máscara posicionada ao centro da imagem. A imagem dessas pessoas eu tirei de uma GANs, que ela foi treinada usando fotos de pessoas públicas famosas, e dela eu extraí 1.800 imagens, já reduzindo as dimensões dela para 64 por 64 pixels e os 3 de profundidade, né? E eu separei essas 1.800 e 1.200 para treinamento, 300 em validação e as outras 300 imagens para teste. Então aqui nós temos um exemplo das imagens tratadas já. Aqui é uma imagem de entrada, onde a gente vai ter o rosto da pessoa com a máscara aplicada no seu nariz. E a gente vai ter a imagem original com o nariz destampado, para depois a gente usar ele como um ground truth para avaliar o desempenho da rede na reconstrução dela. Aqui estão outros exemplos de imagens de treinamento, onde a gente percebe que todas as imagens aqui são de pessoas olhando para frente e com a máscara fixa numa posição cobrindo os narizes delas. Bom, agora com as imagens já tratadas, eu vou começar a falar um pouco da arquitetura da rede feita. Então a rede está preparada para receber uma imagem de 64 pixels por 64 por 3, e ela é composta por 6 blocos de camadas convolucionais, onde as camadas utilizadas neles são de kernel 5x5 e função de ativação ReLU. Todas essas camadas são usadas com padding semi para preservar as propriedades geométricas da imagem, e não foi usada nenhuma camada de max pooling. Ela foi implantada usando TensorFlow e Keras em Python. Ela foi compilada na GPU T4, que é fornecida pelo Colab. Por essa rede apresentar 6 blocos de camadas convolucionais, ela começa a apresentar alguns problemas que redes profundas apresentam, sendo o principal deles o Vanish Gradient. O Vanish Gradient é um fenômeno que acontece quando a gente tenta treinar as redes usando o método de backpropagation, quando ela é muito profunda, porque ao colocar o gradiente descendente e ir propagando o erro da rede para reajustar os pesos dos neurônios, a gente aplica a regra da cadeia para ir propagando para as camadas iniciais, porque a gente treina do final para o começo. E com as imagens já normalizadas também entre 0 e 1, a multiplicação começa a ficar muito baixa e tende a 0 e acaba não treinando as camadas iniciais. E para contornar esse problema, um método que é utilizado é a de conexão residual, que é proposto pelo Kai Min Hee, que ele basicamente faz um bypass de um bloco residual para o outro, ligando as saídas deles, de forma a carregar a saída delas, e na hora que for fazer o backpropagation, elas também serem carregadas de volta, não deixando o gradiente diminuir tanto. Esse daqui é um trecho da rede real construída por mim. Eu não coloquei ela inteira porque ficaria inviável, porque ela é muito grande. Mas aqui é a camada inicial, né, de input, onde esse número aqui representa o batch, que é o número de imagens que eu vou ter ali durante o treinamento de cada batelada, né? E eu vou ter 64 por 3 pixels, né, as dimensões das matrizes. E enquanto que esse vermelho aqui está mostrando um bloco residual, onde essa camada aqui vai ser um ReLU, esse aqui uma linear, de função de ativação. E a gente também percebe que aqui vai ter a conexão fazendo um bypass por ela.
depois sendo somada e sendo propagada para as camadas seguintes. A gente também percebe que todos os 64 por 64, porque como eu falei, né, eu estou preservando aqui as propriedades geométricas delas, estou aumentando o número de filtros ao longo da rede. E agora com a arquitetura montada da rede, só falta agora falar da função de custo. O autor ele propõe uma combinação linear de diferentes funções de custo, onde ele representa por loss de valid, loss de Hole e diferentes outras losses, cada uma delas com sua equação respectiva. E aqui o autor também ele coloca imagens corrompidas e mexendo nos diferentes pesos das losses, ele mostra o quanto que ela afeta depois na reconstrução. E aqui nessa coluna que a gente vê que é o ground truth, que é a imagem original, para a gente também ter como referência. Então aqui, por exemplo, ele eliminou o loss style e a gente percebe que as partes borradas ficaram sem muita resolução, né? Não conseguiu reconstruir muito bem. Enquanto que usando o peso total que ele sugere aqui, ficou bem próximo da imagem original. Mas como a imagem dele é muito complexa e tem diferentes tipos de buracos, né, tamanhos e áreas, e para o nosso caso é simples, que é um triângulo fixo no nariz, eu simplifiquei essa função de custo simplesmente levando em conta o L-valid, que é a função de perda referente à área externa ao buraco, e a função de custo de perda do buraco em si, onde eu poderei por 10 para a rede priorizar a reconstrução do nariz, né, do buraco, mas o número arbitrário aqui poderia testar outros valores diferentes de 10, mas no caso eu deixei o 10 mesmo. Então as funções de custo sugeridas aqui foram o loss do Hole, onde n aqui é o número total de pixels nas imagens, né? Então aqui eu vou iterar por todos os pixels dela e vou calcular a diferença entre o y da imagem, entre o valor do pixel da imagem original com o valor do pixel da imagem reconstruída pela rede. E vou fazer essa subtração para calcular o erro delas. Lembrando que aqui já vai ser pensando, né, vetorialmente, né, porque tem 3 canais. O L do valid vai ser o mesmo procedimento, porém essas duas lógicas que vai diferir uma da outra é que a gente vai ter esse fator aqui que vai multiplicar essa subtração, onde a gente vai anular o caso a gente vai anular a função da role caso ela não esteja no buraco em si, né? E no caso do valid a gente vai anular caso esteja no buraco. Então como é que a gente faz isso? MI é o valor do pixel do pixel I da máscara, né? Então se cair dentro do buraco, como o MI vai ser 0 porque está preto, então aqui vai ser 1 menos 0 vai ser 1, então o valor do loss vai se manter o da diferença dos pixels. Em relação ao valid, esse mesmo pixel aqui vai ser 0 vezes a multiplicação aqui, então vai zerar, então não vai adicionar nada ao valor da função de custo da área externa. E se ele for externo ao buraco, ele vai ser valor 1, porque está numa área branca, então vai ser 1 menos 1 vai ser 0, então vai anular a função do buraco, e aqui vai ser 1 vezes a diferença, que vai manter o do valid. E para acompanhar a performance da rede enquanto ela vai ser otimizada para essa função de custo, a métrica sugerida pelo autor também é usar uma função chamada Peak Signal to Noise Ratio, ou PSNR, onde é definida pela fórmula 10 log 10, né, do valor máximo do pixel que a imagem pode atingir ao quadrado, dividido pelo mean square error entre os pixels. Essa equaçãozinha aqui a gente pode abrir ela, né, com propriedades do log, onde fica 20 vezes log 10 do valor máximo do pixel menos 10 log 10 MSE. Só que a gente sabe que o valor máximo do pixel é 1, porque a gente normalizou eles anteriormente. Então a gente pode anular isso daqui, porque log de 1 na base 10 é 0. E só vai sobrar a equação final aqui, representando o PSNR por menos 10 log 10 do MSE. E a gente repara que essa métrica aqui, quanto menor for o MSE, né, quanto menor for o erro dos pixels, maior ele vai ser, né? Então, quanto mais PSNR, melhor a rede está treinada. Então, agora falando da etapa de treino, eu treinei a rede em 35 épocas, com uns 1.200 imagens de treinamento, e demorou mais ou menos 2 horas usando a GPU fornecida pelo Colab. Aqui a gente acompanha a evolução da função de custo da rede, onde a gente compara
a perda dos dados de treino e também os de validação. A gente percebe que eles andam juntos, então não ocorreu nenhum tipo de overfitting na rede. E ao mesmo tempo que a função de custo cai, né, que ela vai sendo minimizada, a métrica do PSNR que a gente está avaliando começa a subir, onde a gente percebe que tanto o de treino quanto o de validação sobem juntos também. Agora, para avaliar o resultado desse treino, eu separei aqui algumas imagens do grupo de teste, onde a rede nunca viu a imagem real das pessoas aqui que eu estava testando. Então, eu apenas colocava a imagem da pessoa com a máscara aplicada e aqui a rede devolvia para mim a imagem reconstruída. E para a gente ter como base aqui de comparação, a gente vê que a reconstrução ficou bem similar com a real. Porém, nem todas as imagens que a rede foi testada depois obtiveram resultados satisfatórios. A rede oscilou bastante em termos de qualidade de nariz. E aqui eu separei aqui um exemplo negativo da rede, onde eu apresentei uma imagem de uma pessoa que usa óculos, e por conta disso ela teve muita dificuldade em reconstruir esse nariz, e ficou uma imagem muito borrada, né, sem informação alguma sobre o nariz da pessoa. E com base nisso, né, a gente pode extrair algumas conclusões desse trabalho, né, que fica muito claro o poder de geração de imagens das redes neurais, e também as dificuldades que elas apresentam quando elas são muito profundas durante o treinamento. Que mesmo reduzindo as imagens para 64 por 64, que são imagens bem pixeladas, demoraram muitas horas ainda para ser treinadas. Um outro acontecimento também que deu para reparar nas imagens de teste é que as imagens estão enviesadas, porque eu extraí elas de uma GANs, que foi treinada com fotos de artistas famosos, e nesse meio é comum essas pessoas fazerem cirurgias plásticas para afinar o nariz, então a rede ficou enviesada para gerar narizes mais finos do que normalmente deveria ser gerado. Pela baixa resolução das imagens também, o estudo ainda não foi capaz de ser usado de forma eficaz, né, no processo de criação de próteses, mas ele se mostrou como um caminho promissor para isso. E para estudos futuros, se recomenda tratar com imagens de maior resolução, né, com mais quantidade de pixels, também explorar novas arquiteturas e funções de custo para a rede, e também usar faces de diferentes posições, não só a frontal, para poder com a face também virada, para ver outras características do nariz que ela possa ter, e de um banco de dados diferentes do que eu usei para também tentar pegar menos esse envezamento. Então esse foi o trabalho e obrigado.